Google, Facebook, Uber, Airbnb, Amazon. Há 10 anos, nenhuma dessas empresas existia. E, no entanto, hoje é difícil imaginar a vida moderna sem elas e, especialmente, sem seu impacto na economia mundial. Todas elas nasceram como startups digitais. Mas o que possibilitou o surgimento desse tipo de empresa? Podemos mencionar 4 fatores principais. Primeiro, o estado da tecnologia. Pense nos milhares de aplicativos que podem ser baixados no seu telefone celular. Cada um deles tenta resolver um problema ou uma necessidade específica de usuários como você, desde chamar um táxi até consultar a situação de sua conta bancária, medir as calorias consumidas ou monitorar a qualidade do sono. Em outras palavras, hoje em dia, a tecnologia permite que qualquer pessoa com as habilidades e os conhecimentos necessários crie uma solução baseada em tecnologia e a coloque à disposição de milhares de clientes em potencial. A segunda condição é uma consequência do estado da tecnologia. Para criar uma solução para um problema, não é necessário fazer um investimento muito grande, como acontece nas empresas tradicionais, que sempre precisam de investimento em infraestrutura. Como o investimento necessário é menor, os empreendedores têm mais acesso aos créditos que, por sua vez, são mais baratos. A terceira condição está relacionada com a possibilidade de escalar ou globalizar uma ideia. Quando o empreendedor digital cria uma solução, ele não está limitado ao mercado local, já que a conexão com o resto do mundo e, especialmente, o intercâmbio de ideias com outros empreendedores de outros lugares do mundo permitem que empresas como a Uber, que nascem em São Francisco, tenham uma presença global. O que foi bem sucedido em um lugar pode facilmente se repetir do outro lado do mundo. O quarto fator é a inovação nos modelos de negócio. A possibilidade de se conectar diretamente com usuários e fornecedores transformou a economia global. Já não são necessários intermediários, por exemplo, para planejar um voo, reservar um alojamento, comprar insumos, fazer as compras e também não são mais imprescindíveis as lojas físicas para comprar todo tipo de produto. Ao eliminar os custos dos intermediários, é possível diminuir o preço final dos produtos. Todos esses fatores propiciaram o surgimento das startups digitais, que são empresas recém-criadas. Elas tentam resolver problemas com a tecnologia. Além disso, elas querem ter presença global e, para isso, procuram investidores para serem criadas. Elas são inovadoras. Elas não precisam de intermediação entre usuários e fornecedores. Elas também estão abertas para enfrentar riscos. Por que as startups precisam de investimentos? Por definição, uma startup está na primeira fase de gestação. Em geral, elas nascem quando um empreendedor individual, que tem uma ideia inovadora com potencial de globalização, procura investidores que acreditem em sua ideia e os convence a investir nela. Quando investe em uma startup, o investidor adquire parte da empresa. Se a startup quiser chegar a resultados econômicos concretos, precisará de presença de novos investidores que darão continuidade à sua ideia de negócio. Essa característica é a principal diferença entre as startups e as empresas tradicionais, cuja capacidade financeira permite fazer dívidas com os bancos comerciais sem precisar ceder a propriedade do negócio. O que não é uma startup? Muitas vezes, as empresas tradicionais que têm presença na internet são chamadas erroneamente de startups. Por exemplo, um site de comércio eletrônico, que pode ser uma loja de produtos alimentícios, roupas ou artigos eletrônicos, não é uma startup, pois sua proposta de valor não se baseia na tecnologia nem busca investidores. São apenas pequenas empresas que usam a internet como um canal de vendas. A América Latina e o Caribe são uma região atraente para criar uma startup? Embora a América Latina e o Caribe liderem, junto com a África, o ranking mundial dos empreendimentos com uma atividade precoce, a expectativa de vida de tais empresas é extremamente curta. O problema da nossa região é a existência de altos custos de transação,
como a infinidade de etapas para obter permissões, licenças ou autorizações para operar empresas. Isso dificulta muito a criação de startups na região. Para fins de comparação, nos Estados Unidos é possível criar uma empresa online em menos de um dia, enquanto que na América Latina e no Caribe, um empreendedor leva em média 31,6 dias para criar sua empresa. Além disso, o processo para ser um empreendedor é muito caro em nossa região. As organizações ou instituições que financiam ideias inovadoras são raras e o custo de acesso ao crédito é maior do que o de outras regiões. O que os governos da América Latina e do Caribe devem fazer para promover a criação de startups? As 4 recomendações mais importantes são: primeiro, eles devem reformular a estrutura regulamentar para fazer negócios. Em outras palavras, é necessário simplificar os trâmites para fazer registros e ter permissões. Em segundo lugar, facilitar o acesso ao crédito. Por definição, as startups são negócios de risco. Os bancos não têm capacidade para avaliar o potencial dos pequenos empreendedores, e estes não têm bens imóveis, a não ser pequenas ferramentas. Sua maior riqueza são suas ideias. Terceiro, os governos devem reestruturar o sistema de propriedade intelectual, porque os estudos indicam que os empreendedores da América Latina e do Caribe consideram a propriedade intelectual como uma trava que impede a comercialização de seus produtos ou serviços, ao contrário de outras partes do mundo, onde a propriedade intelectual é vista como uma oportunidade. Em quarto e último lugar, também é fundamental que os governos invistam na formação de talentos. Os países que investem mais em capital humano são os que têm maior quantidade de startups, e isso não é coincidência. Os governos devem formar os empreendedores para que estes conheçam os benefícios da propriedade intelectual, acreditem que o sistema os protegerá e saibam como utilizá-la. O que os empreendedores devem fazer para obter bons resultados? Para terem êxito, as startups precisam desenvolver um modelo de negócios viável. Por exemplo, o modelo Canvas é simples e muito útil para esse fim. Elas precisam conhecer todos os requisitos que devem ser cumpridos em seus países para que sua empresa possa ser criada. Por outro lado, um elemento fundamental de sucesso das startups é a escalabilidade, ou seja, a capacidade de crescimento. Os empreendedores precisam garantir que possam cruzar a fronteira nacional e fazer negócios em escala mundial. Também é fundamental que eles se estabeleçam em um país onde o capital humano seja de qualidade. Em outras palavras, deve haver uma grande quantidade de engenheiros, programadores e cientistas dedicados ao desenvolvimento de empreendimentos. Finalmente, um empreendedor de sucesso deve não só conhecer a tecnologia, mas também deve se associar com outros que possam fornecer para a empresa uma visão de negócio, de atendimento e de marketing que complete a proposta de valor da empresa.